Oi pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Tamara e eu sou fonoaudióloga aqui da Associação Procura da Ela. Eu tô aqui hoje para falar para vocês sobre um dia muito importante e sobre uma campanha também muito especial. É a campanha nacional do Dia de Atenção à Disfagia. Essa é uma data muito importante, comemorada aqui no Brasil e que chama atenção pra gente para esse sintoma que pode acontecer com pacientes que possuam vários tipos de patologia. A gente falando aqui especificamente da esclerose lateral amiotrófica, a gente está falando de um sintoma muito recorrente, que é a disfagia. E o que é a disfagia? A disfagia é qualquer dificuldade de transportar o alimento, as secreções, qualquer coisa que vai ser deglutida da boca ao estômago. Quando existe uma dificuldade para fazer este trajeto, a gente já chama isso de disfagia. Existem várias situações relacionadas à disfagia, como por exemplo a desnutrição, também a questão do risco de broncoaspiração, sendo esse uma das situações mais perigosas, porque quando alguma partícula nesse trajeto da boca ao estômago, ele se desloca e ele cai na via respiratória, a gente fala que este conteúdo foi aspirado e ele pode descer, e ser broncoaspirado. Essa questão ela pode levar o paciente a desenvolver uma pneumonia aspirativa e tá aí o grande risco. Então eu queria falar para vocês um pouquinho o que a gente pode fazer para agir na prevenção da broncoaspiração. Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é realmente evidenciar quando o paciente está apresentando disfagia, ou seja, essa dificuldade de engolir. Como que a gente percebe isso? É muito comum, na pessoa com esclerose lateral amiotrófica, visto a alteração muscular, ou seja, neuromuscular, que o paciente já apresenta no que a gente fala que é na orofaringolaringe, quando as estruturas da boca e da garganta, elas não respondem com a mesma velocidade, com a mesma força, com a mesma amplitude. Mas também nos quadros relacionados à esclerose lateral amiotrófica, a gente tem não só este componente neuromuscular dessa musculatura, como também uma alteração neuromuscular respiratória. A incoordenação entre a respiração e a deglutição, ou a alteração respiratória impactando diretamente no funcionamento da deglutição, é muito prevalente. Então, quando o paciente apresenta já dificuldade em pegar os alimentos, dificuldade em mastigar, o paciente demora um tempo muito maior para conseguir deglutir, ele engole, mas fica restos de alimento pela cavidade oral, ou perde o controle, esse alimento cai da boca, sinal de disfagia, ou então o alimento fica parado na boca, ele nem consegue engolir, isso são sinais de disfagia. A perda de controle, da mesma forma que às vezes cai, escapa lá para fora, isso pode acontecer lá dentro. Então o paciente está com o alimento na boca e ele já sente que ele escapou lá para a garganta, isso também é um sinal. Ou a sensação, que é muito prevalente nos nossos pacientes, de alimento parado na garganta. E esses são sinais de disfagia, essa dificuldade no processo normal de alimentação. Mas o que a gente tem que prestar muita atenção? No risco de broncoaspiração. Então, quando o paciente apresenta tosse e engasgo relacionado à alimentação, ele pode engasgar antes de engolir, ele pode engasgar durante o processo dele estar engolindo ou até mesmo após a deglutição. Quando existe também aquela sensação, de que o alimento ficou parado e depois a pessoa engasga, pode prestar atenção que isso daí é um sinal, que abre o alerta pra gente, que o paciente pode estar tendo aspiração. A tosse e o engasgo são os principais, onde a gente mais percebe, esse risco. Mas às vezes, gente, o paciente ele aspira tantas vezes, isso vai acontecendo tão repetidamente, que o corpo é como se ele entendesse essa condição como uma condição normal. E aqui ele para de dar esse alerta, porque a tosse ela é protetiva. E aí a gente tem que lembrar que além do risco desse paciente aspirar silenciosamente, ou seja, ele engasga tanto que o corpo
como se ele assimilasse essa condição como normal e ele para de dar o alerta da tosse. A gente também tem a questão de que os nossos pacientes, como eles têm o componente respiratório muito prejudicado, eles também podem ter uma diminuição da efetividade da tosse, um pico de fluxo de tosse menor. Então, quanto menor o pico de fluxo de tosse, maior o risco de broncoaspiração. O corpo até percebe aquele sinal e ele manda o recado, só que a tosse ela não é o suficiente para fazer o clareamento da via respiratória ou da laringe. Então, a gente precisa de prestar bastante atenção. Os pacientes que já têm um pico de fluxo de tosse diminuído, eles precisam de ter um acompanhamento muito próximo da fono e do fisioterapeuta para a gente poder garantir que vai ter uma certa efetividade, que as pessoas vão estar atentas sobre quais as manobras para poder desengasgar. Então o ambu tem que estar sempre à mão no momento de refeição do paciente. Também não é para fazer terrorismo não, né? Para achar que vai comer, que vai engasgar, porque senão a pessoa começa a criar um medo e até isso atrapalha no processo. Mas que a família, gente, todos estejam muito bem orientados sobre como proceder na iminência ou na ocorrência de um engasgo. Esses sinais, eles são muito importantes da gente observar, mas alguns cuidados, eles devem ser tomados, como por exemplo, nunca se alimentar deitado, gente, nunca se alimente deitado. Você precisa de estar muito bem posicionado a 90 graus, sentadinho mesmo para poder comer. Então, tem que posicionar, seja na cama ou seja na cadeira de rodas, sempre posicionar bem assentado para poder fazer essa refeição. Muito importante também, seguir o ritmo de alimentação do paciente. Não ofertar muito rápido, não exigir que esse paciente corra, né? Com a progressão da doença, acontece do tempo de trânsito oral, o tempo para a alimentação desse paciente, ele costuma ser aumentado. Então, a gente precisa que o paciente, ele tenha o tempo dele ali para se alimentar. Também estabelecer o volume correto. Um volume muito grande de alimento na boca, ele pode fazer com que esse paciente tenha mais risco de perder o controle. Então, estabelecer um volume correto, mas tudo isso vai ser mediante o acompanhamento do fonoaudiólogo. Assim como o fonoaudiólogo prescreve esse ritmo e esse volume, mas ele também prescreve uma coisa muito importante, que é a consistência do alimento. Às vezes eu engasgo com alimento sólido, mas eu não vou engasgar com um alimento pastoso ou então com o líquido, né? Então, assim, o fonoaudiólogo, ele fazendo a avaliação, ele consegue prescrever a consistência correta que não vai conferir risco a este paciente. Outro profissional que tem que estar do ladinho, acompanhando o paciente, é o nutricionista, porque uma das situações que a disfagia pode levar é exatamente a desnutrição, porque imagina só o trabalho que a pessoa tem mastigando, engolindo, é uma coisa mais morosa. Às vezes o gasto energético é muito maior do que o que a pessoa consome. Então o nutricionista é outra pessoa, outro profissional que atua na disfagia e que precisa de ter a participação direta dele, acompanhando junto com o fonoaudiólogo. Ou seja, uma equipe multidisciplinar é necessária na atenção à disfagia. Outra coisa muito importante, além desses cuidados para prevenir, que vou reforçar, posicionamento, observar o ritmo e o volume de oferta e após as refeições, gente, não deitar o paciente. Depois que a gente come, o paciente precisa de passar pelo menos 30 a 40 minutinhos posicionado elevado. Às vezes não precisa de ficar 90 graus, mas recostado, pelo menos 45, 30 graus, o paciente precisa de estar. Então ele não pode deitar, tem que manter um tempinho mais alto. Por quê? Exatamente por essa questão da motilidade, às vezes está um pouco alterada, e os nossos pacientes, eles têm uma tendência a ter estase de alimento na faringe. Esse conteúdo ele pode se deslocar e ser broncoaspirado tardiamente. Então é muito importante manter o paciente elevado para garantir esse esvaziamento. E aí só depois disso a gente deita o paciente. Mas, muitas vezes, os nossos pacientes, eles vão se alimentar pela boca, mas também vão receber dieta pela gastro, ou às vezes até mesmo pela sonda nasentérica. Esses pacientes, ou então os que não fazem mais uso de dieta oral, mas já fazem uso da sonda,
talvez até exclusivamente, eles também precisam de receber atenção, porque esse conteúdo de dieta, ele também corre o risco de ser broncoaspirado, mesmo sendo colocado direto no estômago, do intestino. Por quê? Se o posicionamento do leito não estiver certinho, se o paciente não tiver com a cabeceira elevada enquanto recebe a dieta, ele também corre o risco de broncoaspirar. Com a cabeceira baixa, enquanto ele está recebendo a oferta, esse conteúdo ele pode voltar do estômago para o esôfago, do esôfago para a faringe e ele ser broncoaspirado também. Então, muita atenção ao posicionamento do paciente enquanto ele recebe dieta oral. Ele precisa de manter um decúbito elevado, ele precisa de manter a postura mais elevada. E depois de 30, 40 minutinhos que ofertou a dieta, aí sim pode abaixar a cabeceira ou deitar a pessoa. Precisamos de ter muito cuidado em relação a isso também. Quando o paciente, começa a apresentar essas questões da disfagia, seja relacionada à questão da própria musculatura ou então componente respiratório, na verdade, desde o diagnóstico, ele precisa de ser acompanhado por um fonoaudiólogo. Mas quando ele começa a apresentar esses sinais, mais do que nunca, a avaliação de fonoaudiólogo é imprescindível. Mas muita atenção a essas questões que eu disse, prestar atenção nos sinais de alerta, também vai ser muito importante nos cuidados com os nossos pacientes. Então, gente, apoie essa ideia, tenha atenção à disfagia, não é brincadeira, é muito sério e não menosprezem os sintomas. Às vezes aquela sensação de que ficou uma coisinha parada na garganta não é só sensação, realmente você pode estar tendo uma estase e ali o risco de broncoaspirar. Então, muita atenção à disfagia. Aproveitem essa data, tenham todos atenção à condição de disfagia e vamos juntos tentar combater os riscos que esse sintoma pode nos trazer. Então, conto com o apoio de vocês no melhor cuidado para os nossos pacientes. E a Associação Procura da Ela está aí, está disponível para todos vocês. Qualquer dúvida é só mandar para a gente responde e fica aí, gente, atenção à disfagia e principalmente a necessidade do acompanhamento multidisciplinar.